Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo de novo, né? Vitória do Corinthians, agora só tem pós-jogo vitória do Corinthians, rapaziada. Corinthians 3, Vasco 1, pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora brigando cada vez mais por essa vaga na Libertadores. Já deixou o Vasco para trás, já deixa um pouco o Atlético Mineiro para trás e cola em Cruzeiro e cola em Bahia. Os dois com 47 pontos, assim como o Corinthians. Se a gente for falar do jogo de hoje, sinceramente, uma das maiores aulas de futebol que o Corinthians apresentou nesse ano de 2024. Um dos melhores jogos, principalmente os melhores primeiros tempos que o Corinthians apresentou esse ano. Ainda mais um Corinthians sem Yuri, sem Memphis. Um jogo que todo corintiano, antes de entrar em campo, a gente imaginou. Beleza, o time do Corinthians está numa boa fase, vem de 5 vitórias seguidas, 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, mas sem os dois principais jogadores do time ofensivamente, a gente pode penar, a gente pode sofrer, pode ter dificuldade para fazer gol. E era 5 jogos com vitórias, com eles marcando. Eles marcando em todos. Então, cara, tinha esse pensamento, tinha essa expectativa um pouco negativa, entre aspas. E não foi o que aconteceu, não foi o que a gente viu. Porque com 20 minutos de jogo, acabou. O Corinthians matou o Vasco, atropelou o Vasco em 20 minutos do primeiro tempo. Com 9 minutos estava 0x0, com 20 minutos já estava 3x0 para o Corinthians. E um 3x0 no primeiro tempo, que nem reflete que foi a partida. Ficou barato. Muitas vezes a gente fala, não reflete, porque o outro time conseguiu equilibrar mais. Dessa vez, foi porque o 3x0 foi muito pouco, mano. Foi muito pouco. Era um 3 que poderia ter sido 5-6. O Romero teve chance de voleio, o Romero teve outro chute de fora da área, teve uma cabeçada do Garro, que se ele fosse um pouquinho mais alto, ele poderia ter feito o gol ali. Teve um chute do Thales de fora da área também. O Corinthians, que diferente do jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, teve uma outra postura. Abriu um 2x0 da mesma forma, praticamente com as mesmas minutagens ali no começo do jogo. Contra o Cruzeiro recuou, contra o Vasco não. Continuou pressionando, continuou marcando em cima, não deixando o Vasco jogar, tendo controle do meio campo e deu um banho de futebol, cara. Deu uma aula de futebol no Vasco, que inclusive que time limitado do Vasco, hein? No primeiro tempo, eu lembro de um chute de fora da área do Puma Rodrigues, do resto, eu não vi Payet tocando na bola, eu não vi o Verratti dando um toque na bola, o único toque que o Verratti deu no jogo foi no Bidon, porque na bola ele não deu nenhum. E o Corinthians deu um banho no Vasco. Segundo tempo um pouco diferente, o Corinthians também tendo chance, o Vasco chegou num gol dele, um 3x1, golaço do Puma Rodrigues, mas no geral, cara, um jogo que agrada, que convence e que mostra que o Corinthians, sobretudo, além de estar vivo pela briga na vaga da Libertadores, tá jogando muito futebol. Não, de fato, quando a gente foi pro jogo, eu fiquei um pouco assustado, pô. Porque eu comprei ingresso pra ver um jogo, não pra ver um show, não pra ver um baile, eu queria ver futebol. Eu não queria ver futebol 2, futebol 3, futebol 4... E o Corinthians, de fato, amassou o Vasco. O primeiro tempo, eu concordo com você, talvez seja o melhor tempo do Corinthians no ano. A gente já falou isso muitas vezes, como, por exemplo, o segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, lá no Castelão. O Corinthians amassou, mas só conseguiu fazer um gol no final com o Roberto. Falar muito também do jogo contra o Fluminense. O Corinthians jogou muito futebol, mas hoje, realmente, esse primeiro tempo, a facilidade que o Corinthians tinha de trocar bola, de trocar passes, de chegar no ataque do Vasco, até de finalizar. Cara, olha os 2 gols do Garro, olha a liberdade que ele tinha. Muito disso passa por um time muito limitado do Vasco, que cedeu muitos espaços ao Corinthians e que não conseguiu em nenhum momento sequer incomodar. Nem com contra-ataque, nem com bola aérea, com chute de longa distância ou com um pivô com o Verratti, que é um dos melhores centroavantes do Brasil, de fato. Mas é o cara que ficou no bolso do Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique não perdeu uma pro Verratti o jogo inteiro. Então, realmente, a gente vê uma postura diferente do Corinthians com relação ao Cruzeiro, concordo com você, mas também a qualidade de jogo foi diferente. Talvez tenha a ver com o clima do jogo, que a gente falou muito disso no pós-jogo contra o Cruzeiro, 11 horas da manhã, mais de 30 graus e tudo, sabe que são condições complicadíssimas, mas hoje as coisas fluíram de uma forma muito diferente. O Carrilho, que não foi bem contra o Cruzeiro, jogou muita bola hoje, jogou muita bola. O Bidon é outro que cresceu demais, o Ranieri vem crescendo muito e jogou demais. O Garro fez uma partidaça. E os 2 da frente talvez sejam o destaque negativo, porque do terço final pra frente eles não conseguiram fazer tanta coisa, não conseguiram finalizar no gol, não conseguiram ser um pouco mais efetivos, que eles tiveram suas oportunidades para fazer assim, principalmente no segundo tempo, que teve bastante espaço para eles marcarem seu gol. O Thales quase dá uma assistência pro Romero no lance que acho que ele até tentou chutar, mas para construir jogada, para sair da área, os 2 foram perfeitos. Para criar jogada, para tabelar,
para abrir espaço para outros jogadores passarem. Foi por isso que o Garro, por exemplo, que nem você falou, teve aquela cabeçada tão livre. Porque o Thales e o Romero saíram da área, construíram jogadas, ajudaram o Mateuzinho a chegar no fundo, que fez um grande primeiro tempo. Ou até o Carrilho, que chegou no fundo em algumas oportunidades. O Romero deu 2 assistências no jogo. Então, de fato, o Corinthians jogou muita bola. É a 6ª vitória consecutiva e, mais importante, é a 6ª vitória consecutiva que o Corinthians merece vencer o jogo. Teve jogos aí que foi complicado, mas que teve efetividade e acabou não sofrendo tanto, como foi contra o Cuiabá, por exemplo, como foi contra o Vitória, que criou oportunidades e que foi efetivo na frente do gol. E teve outros jogos que realmente o Corinthians jogou muito futebol, que foi o caso de hoje, que foi o caso do começo do jogo contra o Cruzeiro, que foi o caso contra o Atlético Paranaense, que realmente só aquele apagão que tomou os 2 gols acabaram colocando eles de volta no jogo. O Corinthians está crescendo muito e agora são mais 3 batalhas pela frente. O Corinthians tem tudo para conseguir mais 3 vitórias e garantir a vaga na Libertadores do ano que vem. Eu acho que hoje mostra muito a força do coletivo do Corinthians, cara. A força do trabalho do Ramon Dias mesmo, que é um cara que vem sendo questionado, foi responsável por alguns momentos ruins do Corinthians na temporada, mas ele engata agora não só a sequência de vitórias, mas você vê que mesmo você trocando peças, o coletivo funciona muito, mano. Tipo, hoje a gente não teve o Yuri, não teve o Memphis, que são os 2 jogadores que resolvem do meio pra frente. Se não teve os dois que entraram no Thales e o Romero podem não ter feito gol, não ter decidido, mas que nem você falou, o Romero sai com 2 assistências de hoje. E com o Romero e com o Thales, você ganha muito mais a questão da intensidade. Claro, o titular é o Memphis, mas o Memphis é aquele cara mais paradão, mais lento, mais travado, que quando a bola vai chegar ali para ele vai resolver. Mas com a característica do jogo de hoje, isso permitiu também, acabou sendo bom para o Corinthians, porque não deixou o ritmo cair. Porque o Romero corre demais, o Thales corre e faz uma fumaça desgraçada na zaga do Vasco, fez isso o jogo inteiro. Então o Corinthians não deixou a peteca cair, porque era toda hora o Thales caindo pela ponta, o Romero caindo pela ponta, os dois se movimentando, um meio campo muito participativo do Corinthians, até a linha de zaga, cara. O André Ramalho e o Gustavo Henrique, nem só pelo gol que o Gustavo fez, mas a partida dos dois foi perfeita. Ou até os dois laterais na saída de bola. A saída de bola do Corinthians hoje funcionou muito bem, principalmente pelo lado direito. Sim. E com o Ranieri participando muito bem disso. A recuperação do Ramon, com vários jogadores, com o Bidu, com o Mateuzinho, Gustavo Henrique, Ranieri, até mesmo com o próprio Romero, que em alguns momentos ficou meio sucateado ali, mas que foi importante ao longo da temporada e tá começando a jogar bem de novo. Tá começando a ser um cara que quando entra, não vai mal. Todo mundo reclamou quando ele entrou contra o Palmeiras, que teria escolhido o Thales no lugar, mas ele entrou bem. Hoje, mais uma vez, ele foi titular e fez uma boa partida, querendo ou não. Pode não ter decidido ali na frente, mas finalizou, deu 2 assistências e participou do jogo. Deu um rolinho também, um rolinho lindo também no Galdames. E, cara, e eu acho que isso que é o principal destaque. Porque o Corinthians tem peças individuais muito boas. O Rodrigo Garro é o melhor meia do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, é o melhor meia jogando futebol no Brasil em 2024. O Yuri e o Memphis são diferenciados, o Corinthians tem bons jogadores, o André Ramalho, uma dupla de volantes ali, o Carrilho e o Breno Bidon, que são bons jogadores, mas o coletivo, cara, o Corinthians hoje com o Ranieri, fluiu perfeitamente o Ranieri no meio campo. O José Martins, quando estava jogando, como jogou contra o Palmeiras, fluiu bem demais. A dupla de zaga sendo André Ramalho e Gustavo Henrique está muito bem, mas a gente viu outros jogos que mesmo o Félix Torres ou o Kaká, eles não comprometeram, fizeram ali o básico. O Hugo fez um grande jogo contra o Palmeiras. O Bidu tá vindo numa sequência boa também. Então o Corinthians está trocando peças, está mudando o esquema, está mudando jogadores por necessidade e o time segue ganhando, e o time segue fluindo. Isso mostra a força do coletivo. Mostra o quanto esses jogadores compraram a briga, não só dentro de campo, como em questões políticas, que nem a gente viu sobre o assunto do impeachment do Augusto Melo, os jogadores se pronunciando, compraram a briga de tirar esse time do rebaixamento e colocar esse time onde que eles estão colocando. É muito forte, o Corinthians está muito forte para uma briga na vaga da Libertadores, cada vez mais real esse nosso sonho, e segue passando em cima dos rivais. Ganhou jogo direto, ganhou um confronto que hoje tinha tudo para ser tenso, e foi um jogo que a gente se divertiu, mano. Se divertiu, porque o Corinthians jogou muito futebol, criou chance, era tabela, era jogada triangulada, não foi um gol que o Corinthians achou, uma jogada individual, não, é jogada trabalhada, é saindo lá de trás, saída de bola, participação dos laterais, dos zagueiros, um meio campo muito bem posicionado, conseguindo trocar passes, e um ataque que conseguiu ser eficiente quando precisou. Então o Corinthians deu uma amostra de futebol hoje muito animadora, e eu acho que nem só para essa reta final desses 3 próximos jogos, porque é sim possível o Corinthians vencer esses 3 jogos, mas para o ano que vem. Se mantiver esse elenco aí, o próprio treinador, o Ramon, diz que está ganhando mais carinho para continuar no ano que vem. Acho que a gente tem um caminho bom, cara, porque tá jogando bem, tá conseguindo fazer a força do mando de campo,
tá conseguindo ter estratégia e o time joga bem, o coletivo funciona independente das peças. E essa foi a grande prova do jogo de hoje. Com o desfalque, o Corinthians conseguiu manter o nível de atuação e até elevar esse nível contra um adversário que era confronto direto. Eu acho que você até tocou num ponto importante, que foi esse lance dos jogadores, que desde o começo, desde o jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, que a gente se classifica, a gente vê que os caras criaram um elo com a torcida. Criaram um sentido de motivação dentro deles e deu pra ver que eles entenderam a situação do Corinthians. O quanto a torcida precisava daquela classificação naquele momento, do quanto a gente precisava de alguma coisa positiva, porque era o fundo do poço da temporada. E ali foi a virada de chave. Que tanto que a partir daquele momento, depois de toda a classificação, os jogadores vão lá, fazem proposta com a torcida e tal, que é muito bacana. A gente vê uma identificação dos caras, a gente vê que os caras têm vontade de jogar e de vencer com a camisa do Corinthians. E esse lado deles se posicionarem todos ao lado da diretoria, a diretoria fala que tá fechada com todo mundo, que tá fechada com quem tá lá dentro, dos homens de confiança, então como é o caso do Fred Luz, como é o caso do Fabinho Soldado, como é o caso dos próprios jogadores do elenco, do Ramon Dias, tá todo mundo fechado lá dentro. E a torcida abraça quando é desse jeito, quando é dessa forma, que vê que eles compraram a nossa briga, a gente vai comprar a briga deles também. Não é à toa que a torcida sempre canta, joga com raça que a fé tá com você. É só isso que a gente pede, sim, que os caras de fato vistam a camisa do Corinthians e sejam torcedores de campo. E a gente tá vendo isso. A gente tá vendo um time que de fato entendeu a necessidade do Corinthians na temporada e nos momentos que elas aconteceram. De fato a gente foi eliminado de 2 competições para 2 bons times, para 2 times que foram campeões das suas competições. Não é pouca coisa, a gente ficou frustrado, mas cara, no geral, ninguém esperava que nesse ponto, na 35ª rodada, a gente já tá tranquilaço com relação de rebaixamento, matematicamente livre e mirando uma Libertadores para o ano que vem. Eu lembro exatamente de uma fala de alguém que comentou em um dos nossos vídeos, eu não vou lembrar quem que é, e cara, eu nem vou tirar a razão desse cara, assim, que ele comentou isso. Mas ele teceu um comentário no vídeo nosso, acho que talvez tenha sido o vídeo do Simulando Brasileirão, de que faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e a gente precisa ganhar 5 na teoria, segundo ele, na época. Como que a gente vai fazer isso se no Campeonato Brasileiro inteiro tinha ganhado 5-6 naquele momento? E o Corinthians emendou uma sequência de 6 vitórias seguidas. Isso eu acho que é o mais... esse que é o mais impressionante, porque todo corintiano que leu esse comentário na época, ele pode ter olhado e falado, pô, para de ser pessimista, vamos ganhar, vamos pra cima, vamos acreditar. Mas de fato, todo mundo olhava e pensava, pô, real, mano, como que vai ganhar 5 em 9 se em 30 ganhou 6? Esse foi o comentário que a gente mais recebeu, tanto num vídeo no TikTok que a gente fez simulando, né, as nossas projeções, o que a gente achava, tanto a primeira simulação que a gente fez aqui no YouTube. Que o comentário que mais tinha principalmente diante, Corinthians venceu 6 em 29 e os caras colocaram que vai vencer 5 em 9. A gente foi pessimista, pô. É só ter colocado 6 em 6 que tava tudo certo. Venceu 6 em 6, cara. E de fato, o time deu uma resposta muito positiva. É uma reviravolta imensa do Corinthians na temporada e o que alegra muito, mano. Agora dá pra mirar coisas maiores. Agora, de fato, assim, 100% que não cai. Virou a chave total. E a chance de classificar pra uma vaga na Libertadores acaba sendo muito maior. E eu acho que nem só isso. Eu queria trazer um ponto aqui pra gente debater rápido. Não sei se a rapaziada de casa concorda, mas pra mim, o Corinthians hoje não só tem um dos melhores futebols do Brasil, mas também tem os melhores 20 primeiros minutos, ou melhor, primeiro tempo do futebol brasileiro, mano. É impressionante, cara. Os 20 minutos do Corinthians na Neoquímica Arena são sempre assustadores. E é muito bom isso, porque é a forma que o Corinthians entra ligado. A gente já viu muitas vezes o Corinthians entrando desligado, desorganizado. O Corinthians hoje entra ligado, entra com fome, entra com gana de ganhar. A gente viu hoje, com 20 minutos, 3-0. Contra o Cruzeiro, com 15 minutos, 2-0. Até os 2 jogos da Sul-Americana contra o Racing, toma um primeiro gol aqui em casa, o gol de cobertura do Salas, mas logo o Corinthians, com 15 minutos de jogo, vira para 2-1. Atlético Paranaense abriu 2-0. Atlético Paranaense abriu 2-0 em casa. Então, cara, são muitos jogos que o Corinthians demonstra essa força absurda e uma concentração muito grande no começo do jogo. E isso é mérito da comissão técnica, isso é mérito dos jogadores, porque o Corinthians pode até ter vacilado, como vacilou contra o Inter de entregar o empate, vacilou contra o Atlético Paranaense, depois conseguiu reverter, vacilou contra o Racing de ceder o empate no primeiro jogo à virada, e que são erros grotescos, claro, mas mostra que o Corinthians também está conseguindo ganhar, o Corinthians está conseguindo resolver os seus jogos nesses minutos. Então tá sendo crucial, cara. Foi hoje, foi contra o Cruzeiro. Às vezes você vai passando o tempo, vai entrando um pouco mais mole no jogo e fica difícil de você reverter um placar contra um adversário fechado.
o Corinthians não tá dando nem chance para azar, não tá dando nem chance para acontecer isso e tá decidindo todos os jogos no começo. E eu concordo com você, cara. Tanto que a gente vai olhar, isso é total mérito da comissão, da virada de chave que o Corinthians realmente teve do meio do ano pra cá. Porque a gente vai olhar antes no primeiro turno. Jogos que o Corinthians tomou gol cedo, em casa, contra o São Paulo, contra o Cuiabá, contra o Grêmio. Cara, quantos jogos a gente... Juventude. Juventude. Quem chegava atrasado no estádio já via 1-0 no placar pros caras. Tá ligado? Dessa vez o Corinthians é o time que entra ligado, é o time que tem capacidade de, com menos de 15 minutos, já tá com 2 gols na frente do placar. O problema realmente é que em alguns momentos a concentração cai, não à toa a gente tomou um gol hoje. Mas também, se for pra gente passar, o Puma fez uma bela jogada, enfim, acho que até era um gol defensável, mas no geral, o Corinthians não deu chance pro Vasco. Se a gente for olhar nas estatísticas, deve ter sido o quê? 2 chutes a gol? No total, o Corinthians deve ter chutado 3 vezes mais que o Vasco, então o resultado foi justíssimo e a 6ª consecutiva indo pra 7ª, 8ª e pra 9ª. Vamos pras notas? Vamos pras notas. Hugo Souza. Cara, eu acho que o gol era defensável e ele não foi exigido ao longo do jogo, por isso eu vou deixar ele com 6. Eu não acho que, pelo menos da visão que eu tava, eu não acho que era defensável. Não sei se... Ele até toca na bola. Eu tava longe. Mas, de fato, foi um chutaço, pô. O Rodrigues colocou a bola praticamente no ângulo ali. No geral, o Vasco não levou perigo nenhum. O Vasco, eu que nem você falou, o Vasco não criou, cara. O primeiro tempo, o Vasco deu um chute no gol. Foi um chute do Puma Rodrigues de fora da área que o Hugo encaixou. O segundo tempo até ensaiou ali uma pressão, o Coutinho conseguiu uma jogada ou outra, um chute de fora da área, mas no geral, a outra única chance de perigo foi o gol. Não teve mais, o Vasco não criou, não jogou absolutamente nada. Eu vou deixar o Hugo com nota 6, porque para mim foi pouquíssimo participativo, não deu sustos e, na minha opinião, não falhou no gol. E do time titular talvez seja a nota mais baixa que a gente vai dar, né? Possivelmente. Pelo menos a minha avaliação agora de cabeça é a nota mais baixa. Mateuzinho. Grande jogo, mais um jogaço do Mateuzinho. É impressionante como que esse cara se reinventou. De um jogador que a gente criticava, o preço realmente foi muito alto e ainda é motivo de contestação, mas de jogador que a gente até dava uma zoada pelos passes de peito, pelas falhas defensivas, e hoje em dia, além de ser muito bom atacando, é um cara super seguro defensivamente, faz tudo certinho, marca bem, não deixa espaço para os adversários, joga sério, é um jogador extremamente raçudo, extremamente corintiano dentro de campo. Para mim, um primeiro tempo espetacular do Mateuzinho, um jogo muito bom dele. Vou começar a inaugurar as minhas notas, nota 9 aqui, tá? Eu também. Nota 9 pro Mateuzinho. Eu vou concordar, nota 9, um primeiro tempo de leão, atacando muito bem, ele que cruza pro Garro, dá o cabeceio pra fora, ele que cruza pro Romero, ele cria jogadas em triangulação com o Carrilho, com o Romero, se não me engano o Ranieri caiu por ali em alguns momentos também. Cara, o Mateuzinho fez um jogaço, principalmente no primeiro tempo junto com o Corinthians, no segundo tempo protocolar. Ficou atrás, ficou marcando, não subiu tanto para ataque, mas foi muito bem na marcação também. O Corinthians pouquíssimo sofreu pelo lado dele. Os momentos mais difíceis do Corinthians no jogo foi geralmente explorando um pouco mais pelo lado do Bidu. O Mateuzinho fez uma partidaça, nota 9. André Ramalho. Boa partida hoje também, mais uma. Ele já tinha ido muito bem contra o Cruzeiro. Hoje eu achei ele muito seguro. E na saída de bola, mais uma vez, indo muito bem. Em muitos momentos de pressão do Vasco, que eu acho que os times sempre tem um momento ou outro que eles ensaiam fazer essa pressão em cima do Corinthians. Eles veem que a gente está saindo jogando, ensaiam essa pressão. E ele conseguiu sair muito bem nesses momentos, foi firme na marcação, não à toa o ataque do Vasco, os centroavantes do Vasco que jogaram na partida aqui, foi o Verratti, depois foi o Emerson Rodrigues, né, que entrou no lugar dele. Sim. Eles não tiveram capacidade de fazer nada ao longo do jogo. E muito disso passa também pelo André Ramalho, eu vou deixar ele com nota 8. Deixar com uma nota 8,5. Para mim jogou muita bola, quase fez um gol no segundo tempo de cabeça também. Verdade. Ajudou bem na saída de bola, deu bons lançamentos, foi muito seguro defensivamente. O André Ramalho voltou a ter uma constância boa. A gente até estava criticando um pouco antes, cadê aquele André Ramalho que tinha chegado tão bem, caiu de produção? Ele vem de uns 3 jogos pra cá, desde que ele voltou de lesão, até o jogo dele contra o Palmeiras, jogaços, mano, jogaços, muito bem, vou deixar com uma nota 8,5 o André Ramalho, só vou diminuir um pouquinho da nota 9 que eu poderia dar, porque ele toma um cartão completamente besta ali no segundo tempo, que se eu não me engano, tira ele da partida contra o Criciúma. Não tira. Não tira? Não tira. Não tava ele acabou pendurado? de voltar de suspensão. É verdade, tinham comentado do meu lado que ele tava pendurado, mas então, enfim, mas foi um cartão besta, nota 8,5 pra mim, pro André Ramalho. Dupla de zaga dele, Gustavo Henrique, aí pra mim, nota 9. Fez o gol, anulou o Verratti o jogo inteiro, foi muito seguro, com a bola no pé de novo, muito seguro o Gustavo Henrique, não vacilou nenhuma vez de forma defensiva, não deu sustos, muito bem, cara. E para quem criticou, a gente tá nessa lista.
tem que dar o braço a torcer, tem que aplaudir, porque o Gustavo Henrique vem de pelo menos aí uns 3 meses muito bons, muito consistentes. Já tinha feito aquele gol que salvou a gente na Copa do Brasil contra o Juventude, volta a marcar agora no jogo contra o Vasco, e defensivamente é um cara que faz o arroz com feijão, e eu acho que está até ultrapassando disso. Acho que ele está até conseguindo fazer mais do que arroz com feijão. Nota 9 para mim. Nota 9 também. Fez gol, anulou o melhor jogador do time adversário e vem jogando muita bola, mano. Vem sendo muito consistente e ele não é menos zagueiro do que o Kaká. Ele é titular do Corinthians, nota 9 pro Gustavo Henrique. Matheus Bidu, eu acho que fez um grande primeiro tempo em saída de bola, em jogada trabalhada principalmente com o Thales Magno, em tentar chegar no fundo, não cruzou bem hoje, como ele geralmente cruza. No segundo tempo ele foi bem ofensivamente, defensivamente eu achei ele um pouco abaixo, não à toa, o gol do Vasco sai nas costas dele. Mas não tem como dar uma nota baixa, principalmente pelo primeiro tempo e pela partida que o Corinthians fez no geral, mas eu vou deixar ele com 7,5. Deixar com uma nota 7. Eu gostei da partida do Bidu. É um primeiro tempo que ele é realmente bem acionado, tabela, consegue construir jogadas, mas eu senti um pouco de afobação. Eu acho que o Bidu, ele foi um dos poucos jogadores na partida que sentiu o fato de estar 3-0 e quis tentar inventar um pouco. No primeiro tempo, os cruzamentos que ele deu, alguns, cara, poderia ter trabalhado melhor a bola, poderia ter olhado para ver se tinha alguém na área, e ele desperdiçou uns 3 ataques do Corinthians tentando cruzar e cruzando mal. No segundo tempo, achei que ele não foi mal, mas o gol pesa. Eu acho que esse é o principal ponto. O gol pesa porque foi do lado dele e ele estava marcando um lateral. Foi um lateral que fez o gol, então, na teoria, ele tinha que ter mais facilidade contra o Puma Rodrigues, mas uma nota 7 pro Bidu, cara, não fez uma partida ruim, não. Passando pro meio campo, aí pra mim aqui Bom, é chuva de nota. Chuva de nota alta, filho. Ranieri, primeiramente. Que, cara, como que ele conseguiu se reinventar, o Ranieri? De jogador que estava muito mal, criticado justamente pela torcida, porque ele, além de não estar com qualidade tão grande com a bola no pé, ele não conseguia sair bem jogando, não conseguia marcar bem. E o Ranieri, desde que ele voltou nessa sequência dele, principalmente aquele jogo contra o Palmeiras, que ele entra no segundo tempo e entra bem, depois joga bem contra o Vitória, e de novo hoje uma partidaça, mano. Partidaça do Ranieri, muito firme na marcação, acertando tudo, conseguindo participar bem de jogadas ofensivas do Corinthians, tabelando, chegando na frente, roubando bola, indo bem no jogo aéreo também. O Ranieri pra mim evoluiu muito, não só na marcação que ele foi consistente, mas com a bola no pé. E digo mais, hoje eu não sei se ele não pode ser considerado um titular do Corinthians. Eu acho que ele e o José Martins estão brigando forte ali. E se continuar com o Ranieri, eu topo, mano. Porque ele tá jogando bem, nota 9 pro Ranieri. Nota 9 também. Eu acho que todas essas notas 9 aí a gente vai acabar concordando. O Ranieri, os problemas que ele teve no jogo hoje foram técnicos. De errar um passe, tentou um passe um pouco mais forte pro Thales Magno, desperdiçou um ataque. Tentou um outro passe que era até que relativamente tranquilo, acabou jogando a bola para lateral. Mas o que ele correu atrás de marcação, o que ele desarmou, o que ele conseguiu construir jogadas. Uma coisa que a gente sempre reclama muito do Ranieri é que a saída de bola dele não era tão boa. E hoje ele consegue fazer isso, com movimentação só, atacando espaço, ficando livre. Ele acelera um pouco mais a bola para avançar e ele acha um passe ou outro ali para os atacantes do Corinthians que não estavam tão em profundidade, como joga o Yuri, por exemplo. O Thales e o Romero estavam um pouco mais próximos, ajudou o Ranieri. Muitas vezes ele pegava essa bola no meio campo, dava um passo a mais porque ele é mais rápido do que os caras que estavam marcando ele e já achava um passe rápido. Ele conseguiu fazer isso muitas vezes ao longo do jogo e no jogo contra o Cruzeiro também. O Ranieri voltou a ser esse cara que ele participa do jogo. Uma coisa que a gente reclamou muito do Ranieri nesse momento que ele realmente esteve em baixa é que muitas vezes a gente vinha aqui e a gente não sabia como avaliar o Ranieri, porque a gente não via ele em campo. Seja na marcação, seja na construção de jogada, participação no ataque, bola aérea, qualquer coisa. Era difícil a gente ver o Ranieri participar do jogo. E ele não é mais esse cara. Ele é um cara que participa muito, tanto do ataque quanto da defesa. E hoje fez uma partidaça, nota 9 é mais do que merecida e eu concordo com você. Eu ainda prefiro o José Martins. Mas, se o Ramon Dias quiser continuar escalando o Ranieri como titular, eu não vou chiar. Carrilho, cara, eu vou um pouco acima. 9,5 pro Carrilho. Que partida, mano. Que partida. Eu reclamo muitas vezes do Carrilho na marcação. Hoje é um caso que ele nem precisou fazer isso, porque o Vasco não atacou. O Vasco não existiu. Não atacou, não contra-atacou, então o Carrilho não precisou ter a intensidade que eu reclamo que ele não tem na marcação. Mas para criar jogada, para levar essa bola até o ataque, para tabelar, o Carrilho foi perfeito, mano. E praticamente todas as jogadas de perigo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, tiveram a assinatura dele, tiveram a participação dele. Então 9,5 pro Carrilho, que jogador. O que esse peruano joga de bola é sacanagem, velho. Esse cara joga muita bola, pô. 9,5 também, concordo. É para mim um dos melhores em campo.
Em avaliação só vai perder pro Garro. Pra mim tem outro carinha aí que vai ter uma nota 9,5 também, mas só perde pro Garro porque o Garro é o 10, já adiantando, depois a gente avalia melhor o Garro. Mas a partida dele, em relação à construção, principalmente do lado direito, é assustadora. O passe de calcanhar que ele dá pro Romero no segundo gol do Corinthians, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro? É no segundo. No segundo gol. Segundo? É no segundo gol. Deve ser no segundo. É absurdo, mano. É absurdo. A quantidade de tabela que ele conseguiu fazer ali com o Mateuzinho, com o Romero, com o Ranieri, todo mundo ali passando pelo lado direito, triangulação, ele caindo pelo meio, espetacular. É um jogador que a calma dele às vezes pode prejudicar, porque ele é muito calmo. Mas é impressionante como ele não erra. Ele não erra. Ele pega a bola, ele sempre toma a melhor decisão de passe, de alongar a jogada, de atrasar um pouco a jogada, de acelerar. Ele é um jogador muito fora da média, tem uma inteligência para jogar bola muito fora da média. E todas as vezes que o Corinthians tinha alguma dificuldade para sair jogando ou precisava ligar esse ataque, ele fazia com maestria. Seja acionando o Mateuzinho, seja acionando alguns atacantes, seja tabelando com o Garro. Uma partida impecável do André Carrilho, 9,5, jogou muita bola no jogo de hoje. E para mim, junto com o André Carrilho, eu vou deixar a mesma nota pro Breno Bidon, 9,5 também, uma partida gigantesca de um moleque de 19 anos. Conduziu o meio campo, para mim, assim como o Carrilho. O que o Carrilho fez do lado direito, para mim o Bidon fez do lado esquerdo, de triangulação, de passe, de infiltração, de conseguir conciliar essas jogadas com o Garro, tanto que irritou demais o Verratti, não sei porquê, mas ele pegou pilha com um moleque de 19 anos que não tinha feito nada demais. Um jogaço do Bidon. Para mim, questão de entrega, marcação e principalmente qualidade com a bola no pé, assustador. O Bidon ele vem merecendo cada vez mais chances nessa equipe titular. É uma joia que o Corinthians tem dentro do seu elenco, 9,5 para ele também. Eu vou acompanhar, 9,5. Que partida, e eu concordo. O que o Carrilho fez de um lado, ele fez do outro. E o que você falou da calma do Carrilho é a calma que o Bidon tem também. Só que é isso que assusta, mano. É isso que a gente acaba ficando um pouco deslumbrado com o Bidon, porque o Carrilho ele tem 33 anos, Europa, seleção, Copa do Mundo, tipo, faz sentido. O Bidon é um moleque que acabou de jogar copinha, pô. Tá ligado? Primeiro ano dele como profissional. Esse cara nasceu em 2005 e ele tá jogando no meio de um monte de cara. No meio do Payet, do Verratti, do Coutinho. E ele joga com uma tranquilidade bizarra. Ele joga muito fácil, é muito técnico e é uma joia que o Corinthians tem. Tem que lapidar melhor esse moleque porque ele tem tudo pra ser um dos melhores volantes do Brasil. 9,5, joga muita bola. E o 10, obviamente, é o Garro. 2 gols, uma assistência, finalizou, correu pra caramba, criou jogada no segundo tempo também. Eu acho que é poupar tempo ter que falar do Garro. Todo mundo viu a partida dele, todo mundo sabe que ele é o 10, essa é a minha nota. Partida de maluco do Garro, 2 gols, 2 belos gols, uma assistência. E é o que você falou, tem jogo que a gente já reclamou. O grande ponto de reclamação sobre o Garro ficou nos jogos decisivos, que ele pouco apareceu. Ele falou, pô, mano, o cara sempre aparece, ele não apareceu nesses jogos. Ou até contra o Cruzeiro. É verdade, contra o Cruzeiro também ele não apareceu, na nossa avaliação, inclusive fez uma partida ruim. Hoje, ele apareceu demais. Não só os 2 gols de assistência, ele apareceu muito, mano. Ele tava em todo lugar do campo, tava armando, pifando, lançando, distribuindo a jogada a todo momento, sofrendo falta, roubando bola. O Rodrigo Garro apareceu os 90 minutos do jogo. Vou ficar com uma nota 10 também, não tem como. Um cara da categoria do Rodrigo Garro, o melhor meia do país esse ano e um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, tem que ser a nota 10 e uma das suas melhores atuações com a camisa do Corinthians. Tem que ser o 10. Partindo para o ataque, uma dupla que ficou um pouco mais abaixo, mas ainda assim eu acho que a gente pode dar boas notas. Vou começar pelo Romero, que se tomou algumas decisões erradas, principalmente no segundo tempo, eu acho que teve umas 2 jogadas ali que ele poderia ter tomado uma melhor decisão. Ele não precisava ter dado aquele corte, né? Ou bate de primeira, ou distribui melhor essa bola, não enrola, e ele tomou decisões ruins. Mas o primeiro tempo, ele sai querendo ou não, porque os 2 lances que ele dá 2 assistências também tem muito a ver com 2 pichotadas da zaga do Vasco. Mas ele participa de 2 gols do Corinthians, ele quase conseguiu fazer um golaço de voleio, que ele bate bem na bola, mas infelizmente ela acaba subindo um pouco, chuta bem de fora da área em outro lance que ela passa raspando na trave do Léo Jardim, e ele teve a movimentação, segurou a bola, passou rápido no primeiro tempo, conseguiu algumas triangulações, ele foi importante, cara, não foi o Romero decisivo, que a gente costuma ver, o finalizador Romero, mas pro coletivo do Corinthians fluir, ele foi muito importante. Vou deixar com uma nota 7,5 pro Romero. Romero deu 2 assistências, participou muito, fez um grande primeiro tempo, mas no segundo tempo ele realmente foi mal. Eu acho que foi no quesito mesmo de decisão, porque, de novo, a avaliação que eu já fiz, da área para trás, do terço final do campo para trás, o Romero foi perfeito no jogo.
foi bem para construir jogada, não teve erro técnico de errar domínio, errar passe besta. Romero foi bem nesse sentido. Apareceu para jogar fora da área, principalmente, quando precisavam dele, não ficou lá encaixotado dentro da área só esperando bola, como ele já fez alguns jogos assim. Então, cara, ele fez um bom jogo. Só que no segundo tempo ele deu uma desaparecida e na hora que ele tinha que decidir, na hora que ele estava mais próximo da área, ele foi mal. Por isso a nota dele vai baixar um pouquinho, mas eu vou deixar ele com nota 8 pela participação dos 2 gols. Até porque eu acho que a primeira assistência que ele dá pro Garro, que ele dá só deixadinha que passa por baixo da perna do marcador, é excepcional, mano. Se a gente fala aqui da calma do Bidon e do Carrilho, o Romero teve muita calma dentro da área, cercado o jogador do Vasco e procurou a melhor opção e achou o camisa 10 do time dentro da área para fazer um belo do gol. Thales Magno, achei que estava muito bem no primeiro também. Mesma avaliação que eu faço pro Romero, saiu bem da área, participou. No segundo tempo conseguiu até jogar melhor do que o Romero, mas teve dificuldade para decidir as jogadas, para no terço final do campo de fato decidir. Vou deixar ele com uma nota um pouco abaixo do Romero, mas a partida do Thales não foi ruim. Participou, buscou, finalizou, mas a bola não entrou hoje. Vou deixar com nota 7. Deixa com nota 7 também, concordo. Quase fez aquele gol no segundo tempo que seria um bonito gol. Até no primeiro tempo teve um lance que cruzaram para ele tenta fazer a finalização, mas ela acaba caindo na mão do Léo Jardim. Sim. E se movimentou, cara. Hoje foi uma partida dele bem melhor que ele fez contra o Cruzeiro. Teve movimentação, teve tabela. A gente fala que ele teve uma partida abaixo, ele, o Romero, um pouco dos outros, porque ele não fez um gol, ele não fez uma partida exuberante que nem um Carrilho Não conseguiram finalizar tanto, mas mesmo assim, eles fizeram o que tinham que fazer. Fez o arroz com feijão todo mundo fez. Que é o quê? Você construir a jogada, você passar, você fazer uma tabela, você sofrer uma falta. O arroz com feijão todo mundo fez. O Thales fez isso bem. Faltou um pouco de protagonismo, mas fez um bom jogo também. Eu vou ficar com uma nota 7. Partindo para o banco de reservas, o Ramon Dias demorou um pouco para mexer na equipe. Vou avaliar primeiramente o Coronado. Coronado entra no time do Corinthians, para mim faz uma partida um pouco sumida. Demorou para soltar a bola em um momento ou outro. Teve um lance que ele corta para o meio e chuta, que eu acho que ele poderia ter acionado o Pedro Henrique, que estava caindo pelo lado esquerdo. Não vou colocar uma nota ruim para ele, mas ele entrou num jogo que tinha espaço para ele jogar, com a companhia do Garro por muito tempo, e um jogo perfeito para esse tipo de jogador, que é a zaga exposta, o jogador adversário sem confiança, ele tendo espaço para conseguir jogar, para conseguir fazer um gol, para conseguir dar uma assistência, para botar um fogo final ali no jogo. E ele não conseguiu fazer isso. Vou ficar com uma nota 5,5 pro Coronado. Cara, eu não vou culpar os jogadores que entraram por eles terem notas baixas, porque o Ramon Dias só foi se substituir aos 30 minutos do segundo tempo. Tá ligado? Com 3-0 no placar, os caras jogaram super pouco. Tem inclusive o Charles que entrou que vai ficar sem nota. Mas o Coronado jogou só 15 minutos, jogou pouco. E também concordo com você, não conseguiu fazer nenhuma grande participação. Teve só realmente esse lance de positivo que ele corta pro meio e bate, mas ele bate mal, ele bate pra fora. Vou deixar ele com nota 5. O Pedro Henrique, por exemplo, acho que entrou um pouco melhor que ele, entrou correndo, participando, tá puxando um belo contra-ataque até ele sofrer a falta, que era pra ser expulso, inclusive, o jogador do Vasco. Mas entrou bem, entrou querendo o jogo, entrou participando e entrou correndo bastante. O Pedro Henrique vou deixar com 6,5. Surpreendeu o Pedro Henrique hoje, quase fez um gol, que é aquela bola que desvia. Acionou uma boa jogada na esquerda também, que ele cruza e o Pedro Raul não tava ali no meio da área para jogar. Acho que até que ele cruzou um pouco forte, mas no geral, mano, foi o jogador que mais entrou com disposição, mais entrou com vontade no jogo de hoje, dos reservas. Então eu vou ficar com 6,5 também. Gostei do Pedro Henrique, cara. É um jogador que a gente critica muito, mas hoje teve uma boa participação. Junto com eles entrou o Pedro Raul também, que é o Pedro Raul, né, rapaziada? Pô, aquela coisa lá, aquele plantadão, aquele poste que fica ali, tenta fazer alguma coisa. Quem se iludiu porque ele desarmou 2 bolas contra o Cruzeiro. A gente, deu até uma avaliação pra ele naquele momento. Mas hoje, por incrível que pareça, eu achei que ele entrou ok, assim. Teve um lance que ele recebe na linha de fundo, ele consegue um bom cruzamento, um bom passe, né, pro meio da área, que depois a jogada não acaba resultando na finalização do Garro de fora da área. Ele tentou ali desarmar uma bola ou outra, fez uma cerinha. Partida comum do Pedro Raul, cara, nota 5,5. Mano, vou deixar com 4,5, porque ele não conseguiu participar tanto do jogo. As participações que ele teve são pouco memoráveis, tem nada demais ali. Mas, de novo, não tô culpando o Pedro Raul por isso. Claro, ele não é um bom jogador, né? A gente já viu vários jogos do Pedro Raul aí pelo Corinthians, não dá pra gente ficar definindo que ele é um grande jogador, só não teve tempo. Mas, de fato, ele jogou pouco. Então, 4,5. Mas quem não se iludiu com a lei do ex hoje é sacanagem. Também. Do Thales Magno e dele, inclusive. Sim. Além deles entrou o Alex Santana, que acho que entra relativamente bem também, faz uns desarmes ali no meio campo, corre um pouco mais na marcação para até que matar um contra-ataque ou outro. Gostei da entrada do Alex Santana, vou deixar com 6. Você já com nota 6,5, para mim participou bem, ligou 2 contra-ataques, deu uma imposição física no meio campo do Corinthians no momento que precisava, porque o Carrilho e o Bidon jogaram muita bola.
Mas o Vasco fazendo o 3-1, ele poderia ter voltado pro jogo se fizesse um 3-2. Então fazia sentido e o Ramon foi bem de colocar ali um volante mais marcador, um cara mais físico para conseguir segurar um pouco mais o meio campo do Vasco. E o Alex Santana fez isso bem, nota 6,5 para ele. E o Charles, como você já adiantou, sem nota, sem né? Nota. Entrou Só entrou para gastar tempo pro Garro sair aplaudido. Ramon Dias e Emiliano, cara, eu vou fechar com 9,5. Vou tirar meio ponto só porque realmente o segundo tempo do Corinthians foi um pouquinho abaixo e a gente acabou levando um gol. Mas se tivesse sido 3-0 ou tivesse sido 4, feito um golzinho no segundo tempo, já era digno de 10. Só por isso eu vou deixar um 9,5, mas no geral, mano, caralho, 6 vitórias seguidas, vou falar mais o quê? Cara, eu vou deixar com uma nota 10, sabia? Conseguiu jogar sem Yuri Memphis e jogar muito bem. Num concorrente direto, passou o carro. Ele armou muito bem o time em questão coletiva. O Corinthians hoje é um time que cria jogadas, faz triangulações, cria muitas jogadas de perigo. A zaga está muito mais consistente. Os laterais que ele mesmo apostou estão indo muito bem. Ele colocando o Ranieri, grata surpresa. Meio campo certinho com o Carrilho e com o Bidon. Mesmo com as alterações, mano. O Corinthians ainda conseguiu ganhar o jogo com o Pedro Henrique, Pedro Raul entrando. Caras que a gente contesta muito, Charles. E mesmo assim, foi tudo certo. Teve aquele apagão aquela hora. Mas, no geral, o Corinthians teve 98% do jogo controlado, jogando bem e sem sofrer nenhum tipo de riscos. Nota 10 pro Ramon, até pelo conjunto. 6 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder e brigando por uma vaga na Libertadores que ninguém esperava. Vamos para a nota dos membros. Para você que não sabe, a gente puxa uma nota de cada membro aqui. Um membro por pós-jogo. Você que quer ser membro do canal para ajudar a gente para participar também, é só entrar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Hoje as notas do Matheus Bressan, nosso querido membro. Vamos lá, nota 6 pro Hugo, mesma nota que a gente deu, achou estranho o gol deles, também achei. Mateuzinho, nota 8, gostou. Bidu, nota 8. André Ramalho, 7,5, muito bom. Gustavo Henrique, nota 9, monstro aí. Monstro demais. Chuva de nota 9. Ranieri, 8,5, voltou muito bem. Bidon, nota 8, gostou, muito bem participativo. Carrilho, 8,5, gosta demais. Garro, 10, e ele só colocou o 10, não deixou nenhuma justificativa, porque não precisa. Né? Thales Magno, 6,5, não quis fazer o gol. Talvez ele estivesse com dó do Vasco. Eu acho que ele chutou aquela bola, mano. Passou a impressão que ele chutou, mas eu acho que ele chutou meio torto e o Romero quase chegou. Vamos lá. Romero, nota 8, conhece o caminho das redes na arena, não tem jeito mesmo com assistência, ele conhece. Coronado, nota 7, não viu muito. Alex Santana, 6,5, entrou no final e manteve. Pedro Henrique, nota 5, o único lance dele foi o cruzamento pro nada. Eu acho que você pegou um pouco pesado, entrou relativamente bem. Jogo, Pedro Romero, nota 6, sei lá também. E nota 6 pro Charles, porque ele entrou e é isso. E Ramon Dias e Emiliano, nota 9, o velho sabe das coisas, não tem jeito. Então é isso, fiel, tem mais um pós-jogo entregue, 6ª vitória consecutiva, aguardamos a 7ª, porque a gente tá vivo e tá muito bem na briga pela Libertadores. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo da sua opinião sobre o jogo, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais, seja membro aqui do canal também. Tamo junto, até a próxima, vai Corinthians! Vai Corinthians!